Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar para você uma coisa muito importante. Você sabe que quando eu comecei com Jesus, em 1987, e eu comecei a ter uma transformação na minha vida, no meu caráter, na minha maneira de enxergar as coisas, na minha maneira de viver, uma transformação que só a palavra de Deus pode trazer. Mas no começo da minha caminhada com Jesus, eu tive uma tragédia pessoal. Eu tinha um primo que eu não tinha ele como primo, eu tinha ele como irmão. Nós éramos muito próximos. Nós gostávamos das mesmas coisas. Apesar de eu estar caminhando com Jesus, alguns interesses ainda eram interesses comuns, iguais. Por exemplo, eu sempre gostei muito de moto. Gosta, pastor, ainda? Gosto até hoje. Só tem moto, pastor? Faz 1 ano e pouquinho que eu vendi a minha. Uma que eu tinha uma 700 da Yamaha. E eu gosto de moto, mas moto grande. Moto pequena é perigoso, eu não gosto de moto pequena. Moto muito leve, muito pequena, é muito perigosa. Eu gosto de moto grande, ela tem estabilidade. Né? Eu gosto de moto nessa circunstância, nessa situação. Mas na época, hoje eu não ando de moto porque os crentes ficam tudo escandalizados. Quando eu andava de moto, eu morava em Piracicaba, uma cidade pequena, então eu colocava um capacete, colocava uma jaqueta, colocava uma luva na mão, tal, não dava para saber quem era. Aí eu saía e ia para a rodovia, ia dar uma volta, ninguém sabia quem era, e guardava a moto de volta. Eu acho que quem me viu andando de moto só foi o pastor David só. Acho que ninguém mais viu, acho que ninguém mais sabia. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que se escandalizam com qualquer coisa. Elas acham que pastor não é humano. Se você usa um tênis, nego te olha esquisito. Se usa uma calça de sarja, te olha esquisito. Se usa uma calça jeans, te olha esquisito. Se está de gravata, te olha esquisito. Se tira a gravata, te olha esquisito. Você não sabe. Então, como eu não me preocupo muito com o que alguém pensa desde de pensar, eu me preocupo se eu estou de acordo com a palavra ou não. Né? Então, se eu não me preocupo muito. Então, não esquento muito a cabeça. Então, o que acontece? Qual era o que nós tínhamos em comum? Gostar de moto. E qual era a outra coisa que nós tínhamos em comum? Um esporte chamado trilha. E eu me lembro que ele conseguiu comprar uma moto, era uma XL. Naquela época existia XL, ADT, XLX. É melhor parar de falar de época, senão você vai descobrir a idade nossa, né? Então, quer dizer, e ele me convida para ir andar de moto, fazer uma trilha. Falei, rapaz, não tem como. Né? Em outras palavras, vamos deixar para amanhã. Até amanhã eu já morri. E, infelizmente, acabou acontecendo aquilo que ele falou. Ele estava numa festa tradicional da região, numa cidade chamada Mirassol, e aí tinha um show pirotécnico, e, infelizmente, um morteiro que deveria subir e explodir no alto, foi na horizontal. Em vez de ir na vertical, que era correto, foi na horizontal. Bateu na cabeça do garoto e matou. O garoto tinha 17 anos, eu 18 já. E isso foi uma coisa muito triste para mim. Foi difícil demais encarar essa situação. E eu fiz uma pergunta para Deus. Tudo isso eu estou contando para você entender. Eu estava começando, tem coisas que você vai aprender com o tempo, vai ficar claro para você com o tempo, você vai perceber com o tempo. É igual uma criança. Você pega uma criança aí de 2, 3 anos e vai falar com ela sobre matemática, ela vai ficar olhando você assim, não vai entender nada. Já pega uma maiorzinha, ela já vai conseguir entender. Assim também é espiritualmente. Tem coisas que quando você está começando, você não vai conseguir compreender. Não fica preocupado em querer entender, porque não vai. Não vai. Conforme você vai crescendo, o teu entendimento ele vai se abrindo e você vai percebendo as coisas. Mas eu precisava de uma resposta. E o Senhor Deus, ele me deu uma resposta. Porque eu cheguei para ele e falei, Deus, não é justo o Senhor fazer uma coisa dessa. Como que o Senhor cria o homem? Falei para ele. A gente convive com a pessoa. 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, a pessoa morre. E a gente não vê a pessoa, isso é uma maldade, Deus.
Isso é uma maldade, o senhor não podia fazer uma coisa dessa. Aí o Espírito Santo veio conversar comigo. E ele me explicou uma coisa que eu não tinha entendido. Que eu não tinha entendimento na época. Ele me explicou que, na verdade, ele não tem nada a ver com isso. Que ele criou esse corpo que nós estamos enxergando, que nós vemos, para viver eternamente. Não foi um corpo criado para ser provisório. Ele foi um corpo criado para ser eterno. Mas, todavia, ele foi corrompido pelo pecado, passou a ter uma natureza pecaminosa e trouxe uma maldição sobre si. Então, da onde ele veio, ele tinha que voltar. Ele veio do pó, ao pó ele teria que voltar. Mas não foi um decreto, não foi uma situação que Deus trouxe sobre o homem. Foi uma situação que o homem trouxe sobre si. Quando, pastor? Quando o homem decidiu que a vontade de Deus, a vontade dele, era mais relevante do que a vontade de Deus. O Senhor Deus, ele vem, ele chama o homem e fala, ó, vem cá, está vendo aí o jardim? Eu estou vendo Deus e o homem conversando. Estou vendo, senhor. Puxa, legal, né? Então, fica à vontade, tá? Come de toda a fruta que você quiser. Posso? Pode, fica à vontade. Mas, ó, vem cá. Está vendo aquela ali, no meio do jardim? Estou vendo sim, senhor. Aquela é a árvore da ciência do bem e do mal. Você entendeu? Não, o que é? Ó, ela revela o certo e o errado, o que é bom e o que é ruim. Ó, preste atenção. Eu não quero que você coma desse fruto. Você entendeu? Ah, entendi. Ó, vou te falar a consequência se você me desobedecer. Qual é, senhor? Você vai morrer. Eu vou morrer? É. A minha natureza, a vida, vai sair de você. Quem vai se apoderar de você vai ser a natureza de Satanás, a morte. Era o que Deus estava falando para ele. Ele, tá bom. E estava lá vivendo a vida dele. Irmão, preste atenção nisso aqui, ó. Gênesis 2,16. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Irmão, é ordem. É mandamento. Tudo que está no imperativo, que te soa como uma ordem, é mandamento. Você compreende? Sim ou não? Põe dentro de você. Tudo que está no imperativo. O que é que está no imperativo, pastor? Tudo que te soa como uma ordem. É mandamento. Amém? Então ele deu uma ordem. A ordem foi essa. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Você pode comer as árvores, pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Fica à vontade. Inclusive a árvore da vida, Jesus estava lá. O homem poderia ter se apoderado do fruto da árvore da vida e ter se alimentado. No mundo natural nosso, você sabe, cada fruta produz no nosso organismo um benefício. A maçã produz um benefício, a banana produz um outro benefício, o abacaxi um outro benefício, o mamão um outro benefício, o abacate. Descobri esses dias que o abacate ele produz uma enzima no fígado que protege o fígado. Quer dizer, cada fruta produz um tipo de benefício. Então havia muitas coisas que o homem podia se alimentar ali, inclusive da árvore da vida, e viveria eternamente. Mas ele não fez isso. Preste atenção nisso, ó. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Estava livre, segue. Menos a árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma da fruta dessa árvore. Pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Então estou te falando a minha vontade, e estou te falando a consequência se você deixar de lado a minha vontade. Irmão, lá no Gênesis capítulo 3, acontece uma coisa muito séria. O que, pastor? O homem toma uma decisão. Qual a decisão que ele toma? Que a vontade dele era mais relevante do que a vontade de Deus. Ele deixou de lado a vontade de Deus para realizar a vontade dele. A dele se tornou mais importante que a de Deus. E isso tem acontecido ainda hoje. Olha, preste atenção. Ó. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que você não comesse as frutas de nenhuma árvore do jardim? Segue. E a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore. Segue. Menos o fruto da árvore que fica no meio do jardim. Deus disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Ó, ela cometeu um erro aqui que eu já tenho explicado a você. O quê? Ela acrescentou o que Deus disse. Coloca no teu coração.
Você não pode acrescentar o que Deus fala e nem diminuir o que Deus fala. Você tem que ficar só naquilo que ele fala. Nem para a direita, nem para a esquerda. Tem gente que quer ser mais santa que a palavra e começa a inventar comportamentos que a palavra de Deus não determina para ela enfrentar, para ela viver. Ela começa a inventar. Inventa a maneira de vestir, inventa a maneira de comer, inventa a maneira de falar, inventa a maneira de se relacionar. Até às vezes conjugalmente. Coisas que Deus não mandou. Mas ela quer ser mais santa que a palavra. E tem outras que se desviam para o outro lado. Elas já desviam para o outro lado. Elas começam a fazer coisas que a palavra diz que não pode. E ela começa a ter como natural aquilo que Deus diz que não pode. Então não tem que fazer nem de um lado nem do outro. É só o que ele manda. Fora da palavra não há vida. Nem para um lado nem para o outro lado. Tem que permanecer na palavra. Ela já acrescentou algo aqui. Aí já começa a ter problema. Você começa a acrescentar, você começa a ter problema. Você diminui, também vai ter problemas. Para não ter problemas, pastor, permanecer só naquilo que a palavra diz. Nada mais, nada menos. Amém? Se fizermos isso, morreremos. Segue. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão, coisa nenhuma. O diabo, ele trabalha a vida toda para contrariar a palavra de Deus. Por quê, pastor? Ele tem um objetivo a vida toda dele. Qual é, pastor? Tomar o lugar de Deus na sua vida. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer ser o Senhor da criação de Deus. Isso é um objetivo dele desde a criação da humanidade. Você compreende? Segue. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Segue. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. Ela olhou, falou, acho que a serpente está certa. Deus está de papo furado, conversa fiada, está querendo me enganar. Quer saber? Vou comer. Comeu. É escolha. A tua vida ela vai produzir, os resultados da sua vida elas vão produzir as escolhas que você fizer. Pastor, a minha vida está complicada. Foram as escolhas que você fez. Pastor, eu tenho uma vida tranquila, sossegada. Foram as escolhas que você fez. Você está compreendendo? O homem decidiu. A vontade de Deus, a palavra dele não tinha valor. O que tinha valor era a vontade dela. Ela olhou, analisou e comeu. Comeu. Aí apanhou a fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também. É isso que eu não entendo. Poxa vida, você conhece a maçã? Você já viu ela uma vez? Você conhece a pera? Você já viu ela uma vez? Se eu chegar com uma pera para você e falar que é maçã, você vai olhar e falar, não, pastor, isso aí não é maçã, não, isso é pera. Você conhece? Então, quando ela apresentou o fruto para ele sabia qual era o fruto. Ele tinha que ter falado, Eva, para aí. Isso aí é o fruto que Deus falou para não comer. Não, Adão, eu comi, fiquei esperto, fiquei inteligente, Adão, agora eu percebo as coisas. Eva, estou fora. Estou fora. Eu não vou participar disso aí, Eva. Deus falou para não comer, eu vou obedecer a Deus. Mas ele não. Ele embarcou no comportamento louco da mulher. Tem gente fazendo a mesma coisa. Pastor, mas só que se eu não fizer, meu marido fica chateado comigo, o problema é dele. Que isso, pastor? É verdade. Entre o meu marido chateado e Deus, é ele que vai ficar. Entre a minha mulher chateada em Deus, é ela que vai ficar. Entre meu filho chateado em Deus, é meu filho que vai ficar. Eu não vou deixar de fazer o que Deus fala por causa do meu filho. Eu não vou deixar de fazer o que Deus fala por causa da minha mulher. Eu não vou deixar de fazer o que Deus fala por causa do meu marido. Eu tenho que ficar na palavra que Deus me deu. Coloca no teu coração uma coisa que eu vou te falar. Cada um dará conta de si mesmo. Não entra nessa. Ele deveria ter rejeitado. Ele deveria ter de falar com Deus. Senhor, posso falar com o senhor? O que foi, Adão? A mulher. Ela é maluca, hein? Ela comeu do fruto que o senhor falou para não comer. Ela veio falar comigo, mas eu estou fora, senhor. Dá um jeito aí, arruma outra que essa aí é doida. A humanidade, ela não teria entrado na situação que entrou. Por quê, pastor? Porque o cabeça de raça era Adão. Tudo veio por meio de Adão. Eva veio por meio de Adão.
Então, o cabeça de raça era ele, a matriz principal era ele. Se ele não se corrompe, a humanidade não teria se corrompido. O problema é que ele, a matriz, o cabeça de raça, se corrompeu. E o Senhor Deus, ele não volta a palavra dele atrás. Ele já tinha mandado, ide e multiplicai. Então, o que acontece? Já estava feita a coisa. Agora, Adão comeu do fruto, colocou o homem numa situação de condenação, ficou com defeito, natureza pecaminosa. Agora, tudo que produziu através de Adão foi pecaminoso, foi com defeito. E o homem trouxe sobre si essa situação. O Senhor Deus veio conversar com os três, com o homem, com a mulher e com a serpente. E para a mulher ele falou, para Adão ele falou, rapaz, por que você fez isso? Ele falou, a mulher que o Senhor me deu fruto para comer. E eu comi dele. Ele chamou a mulher, falou, mulher, por que você fez isso? A mulher falou, a serpente me enganou. Aí Deus começa pela serpente. E o Senhor Deus fala que ela iria ter a mulher como inimiga. E que ela seria esmagada. E que do pó da terra ela teria que se alimentar. E ela ia se arrastar. De todos os animais, só ela ia se arrastar. Olha só. Então o Senhor disse à cobra, ó, por causa do que você fez, você será castigada entre todos os animais. Só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar e se arrastar pelo chão. E vai comer o pó da terra. O homem veio de onde? Vai se alimentar do homem. Você não queria ser senhor do homem? É do homem que você vai ter que viver. Você vai necessitar do homem para se alimentar, para sobreviver. Foi o que Deus falou para a serpente, que é o símbolo de Satanás. Você sabe disso. A antiga serpente, a Bíblia diz. Está compreendendo, sim ou não? Para a mulher, ele falou outra coisa. Falou, mulher, olha lá. Para a mulher, Deus disse, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. E com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido. E ele a dominará. Pastor, meu marido não me domina. Você está se enganando, né? Você corta o cabelo do jeito que quem quer. Você usa a roupa do jeito que quem quer. Bem, o que você acha? Ah, não gostei. Ah, então não vou não. Bem, o que você acha? Achei lindo. Então também achei. É mentira? Fica se enganando, fica. Para o homem ele já falou uma outra coisa. Olha só a conversa que ele teve com o homem. Para Adão Deus disse o seguinte, você fez o que a sua mulher disse e comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, ele amaldiçoou a natureza. A terra será maldita. Amaldiçoou a natureza por causa do comportamento de Adão. A terra será maldita. Olha que coisa séria. Por isso que o mundo todo vai acabar. Vai queimar. Esse mundo lindo e bonito que você viu vai queimar, vai acabar. Adão trouxe isso. Quando deixou a palavra de Deus de lado para fazer o que a mulher dele achou melhor. Coisa séria. Para Adão, disse o seguinte, você fez o que a sua mulher disse e comeu da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar, olha aí, porque você trabalha, que nem doido, e às vezes não tem nem que comer direito. Olha que coisa séria. E a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Vai ter que trabalhar duro. E a vida inteira. Volta. Continua, perdão, 18. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Olha aqui, que coisa séria. Segue. Por isso que hoje eu só como picanha. Esse negócio de mato não é para nós, não. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formada. Você foi feito da terra e vai virar terra outra. Foi Deus que trouxe isso sobre o homem? Não. Foi o homem que trouxe isso sobre si, quando decidiu que a palavra de Deus era irrelevante, que a dele
era mais importante. Mas tudo isso, toda essa maldição, toda essa situação, ela fica para trás, por meio de Jesus. Você está compreendendo, sim ou não? Fica para trás, porque eu estou pregando, algumas pessoas pensam assim, mas só, não é, minha vida não é assim, porque você está em Cristo. Em Cristo, as maldições cessam. Você compreende? Essa posição aqui é a posição de pecado. A posição de viver uma vida abundante, ou seja, no paraíso, uma vida tranquila, uma vida farta, é para quem está no reino de Jesus. Então, a situação ela muda. Do momento que você para de fazer o que você quer, de viver da maneira que você acha melhor, e começa a viver de acordo com a orientação da palavra. Porque quando você vive de acordo com o que você acha melhor, despreza o que Deus fala, você pertence ao mundo das trevas. Mas no momento e vai ter os efeitos que o mundo das trevas traz, as recompensas que o mundo das trevas traz. Mas no momento que você para de viver segundo a tua carne, a tua vontade, segundo as circunstâncias, e começa a viver de acordo com o que a palavra diz, você é transportado para o reino de Jesus. Aqui tem felicidade. Aqui tem paz conjugal. Aqui tem saúde. Aqui tem prosperidade, aqui tem vida, aqui tem amizade com Deus, aqui tem posição de filho de Deus, aqui tem recompensas que Jesus tem. Está compreendendo lá? Colossenses 1,13. E ele quem? Jesus. E ele nos libertou do poder da escuridão. Estávamos aqui, no poder da escuridão. Por quê? Porque o diabo tinha controle sobre as nossas vidas. Por quê? O mundo pertence a ele. Toda pessoa que vive segundo o mundo pertence a ele. Você compreende? Então, no momento que eu, abri mão de viver segundo o mundo e passei a respeitar as orientações da palavra, essa palavra, ela passou a ter efeito sobre a minha vida. E ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Então, no momento que eu paro para obedecer a palavra, não fazer mais conforme eu acho, não fazer mais como a minha carne quer, não viver mais segundo o curso que o mundo vive, e começo agora a colocar em prática a palavra, corrigir a minha vida de acordo com a palavra, eu estou sendo transportado para esse reino, aonde o diabo não tem poder, não tem autoridade sobre a minha vida financeira, não tem autoridade sobre a minha saúde, não tem autoridade sobre o meu casamento, sobre a minha família, não tem autoridade sobre os meus sentimentos, não tem autoridade em nenhuma área da minha vida. Você está compreendendo, sim ou não? Agora, uma coisa que tem que ser entendida pelas pessoas que pertencem a Cristo, é que não é porque ele não tem autoridade, não é porque ele não tem direito, que ele não vai tentar. Por isso que tem que colocar em prática aquela palavra que eu tenho falado esses dias. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é me sujeitar a Deus, pastor? Duas situações em se sujeitar a Deus. Qual é? É eu obedecer a palavra em tudo que ela diz, deixar de fazer aquilo que eu fazia contrário à palavra, eu estou me sujeitando a Deus. Mas tem um outro sentido de se sujeitar a Deus também. Qual é? Eu fazer uso da palavra. Porque tem pessoas que elas pararam de fazer o que é errado. Não, elas andam agora de acordo com a palavra, elas não prostituem mais o corpo, elas não falam mais palavrões, elas não desejam mais vingança, não tem mais ódio no coração, elas não são mais desonestas, elas são dizimistas, elas são ofertantes, elas são generosas, elas ajudam os necessitados, elas têm Deus como único Senhor da vida delas, já não vivem mais como viviam antes. Antes viviam na prostituição, antes viviam na desonestidade, antes viviam na embriaguez, antes viviam fazendo coisas que Deus condena, não vivem mais. Mas só que tem um porém também. Elas também não fazem uso dessa ferramenta poderosa chamada Palavra de Deus. Elas não oram, elas não combatem, elas não enfrentam o mal, elas não exigem a saída do mal. Esse que é o grande problema que muitos enfrentam. Não usam da autoridade que lhes é dada. Elas ficam esperando Deus fazer por elas aquilo que elas têm que fazer. Olha, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ele está mandando, obedeça. Se sujeite. Aí ele fala mais.
resista, enfrente ao diabo, e ele fugirá de você. Ele não tem direito a estar na minha vida, pastor, ele não tem, só que se você não mandar ele embora, ele fica. Ele não tem o direito de tocar na tua saúde, mas se você não mandar ele embora, ele toca. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ô irmão, você está lá na tua casa, tá bom? Eu chego lá, você nem me conhece. A porta está estrancada, está aberta. Eu meto a mão na fechadura. Vou entrando. Você está na sala, você não fala nada. Vou entrando, fica só olhando para mim, com a cara espantada. Vou entrando, vou na geladeira, cato um refrigerante, abro, venho, sento, coloco os pés em cima da mesa, liga a televisão, você está lá? Daqui a pouco eu vou lá e deito na tua cama e vou dormir, você está lá? Mas você não tem direito de fazer isso. Mas você não fala nada. É o que está acontecendo com muitas pessoas que pertencem a Deus. O diabo está se aproximando do casamento, ela não fala nada. Fica chorando. Eu acho que eu senti cheiro de outra mulher no meu marido. Sentiu e não fala nada? Não vai nem falar com ele, que você não sabe se é, você está achando, mas vai para o mundo espiritual. E começa. O que uniu Deus, o diabo não, o homem não separa. Muito menos você vai separar, Satanás. Você que está colocando no coração do meu marido ter uma outra mulher sem ser a mim, você vai ter que sair agora pelo poder do nome de Jesus. E começa a combater. Vendia 100 mil. Começou a vender 80, 70, 60, 50, 40. Fica aí. Não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou falir. Não sei o que eu faço. Vai falir mesmo. Agora começa a enfrentar o diabo. Diabo, você que está impedindo as minhas vendas. Você que impede clientes de chegar aqui. Você que impede essa mercadoria de sair. Vai lá, vê a mercadoria que não sai, coloca a mão em cima dela. Você que impede essa mercadoria de sair. Eu estou quebrando o teu poder, sai da porta da minha loja. Sai do meu local de trabalho. Sai que eu estou mandando em nome de Jesus. Você tem que enfrentar o mal. Começou a vir sentimentos que não são de acordo com a palavra, sentimentos contrários. Aí você fica lá. A vida... Eu estava falando com as pessoas quando eu era garoto. Quando eu era garoto, não, ainda hoje. Eu assisto desenho, gosto muito. Gosto, mas eu gosto. E tinha um desenho que eu gostava muito, que era os Flintstones. E tinha lá, foi evoluindo os desenhos, e chegou uma época que tinha os filhos grandes, já tinha a turma dos filhos. E tinha um personagem chamado Uruca. O Uruca, nada dava certo para ele. Ele ia cortar o cabelo dele era gigante, arrancava aquele chapéu dele, quando ia começar a quebrar a barbearia, quebrava tudo. Irmão, está cheio de crente Uruca. Como assim, pastor? O Uruca vivia o tempo todo assim. Vida, miséria, sofrimento, dor. Irmão, está cheio de crente Uruca por aí. Fica murmurando, reclamando. Não! Para de murmurar. Para de reclamar. Para de ficar achando defeito nas coisas. Usa a autoridade do poder do nome de Jesus. Manda embora esse demônio da tristeza, da autopiedade, da depressão, da angústia, da insegurança, do medo. Manda embora esse demônio que faz você se sentir inferior, menor do que os outros, sem capacidade. Manda embora da tua vida. Não fica aceitando essas coisas, não. Você é o que a Bíblia diz que você é, e não o que alguém fala. Não é o que alguém pensa. Não importa qual é o pensamento das pessoas em relação a você, importa o pensamento de Deus em relação a você. E o pensamento de Deus em relação a você é que você é mais que vencedor por meio de Cristo. Aí fica aceitando. Aí o demônio fica fazendo ninho na tua cabeça. E aí você fica se sentindo sem condição. Fiquei sabendo que a fulana se formou em direito, né? Se graduou em direito. Eu não tenho essa capacidade. Coitadinho de você. Você tem sim! E se não tem, busca a Deus, que Ele é quem nos capacita. Como que você não tem, que você não pode, que você não consegue? Não deixa o diabo te enganar. Você não está mais aqui. Você está aqui, no reino de Jesus, aonde Ele não tem direito sobre você. Agora, se você não mandar Ele embora, se você não resistir, se você não o enfrentar, mesmo não tendo direito, Ele arrebenta com a tua vida. Começa a enfrentar. Eu fico vendo crente aqui, eu falo, ora irmão, o crente está aqui assim. Ora irmão, vai para a guerra,
vai para a batalha, enfrente o diabo, solta a minha vida, solta o meu marido, solta o meu filho, solta o meu casamento, solta o meu corpo, solta a minha saúde, eu não te permito, pertenço ao reino de Jesus, estou debaixo da jurisdição dele, você não tem direito sobre a minha vida, eu te repreendo em nome de Jesus. Duvido que ele fica, a não ser que a palavra de Deus seja mentira, e ela não é mentira, ela é verdade única. Ele diz que ele vai fugir de você, ele vai fugir de você. Ele não vai suportar. Agora você fica aí. O diabo vem, dá um tapa na tua cabeça. Ele não é teu Senhor. Ele não é o teu Senhor. Você é o que a Bíblia diz que você é. Um alto preço foi pago por você. Não foi prata, não foi ouro, não foi dólar, não foi real, não foi iene, não foi. Foi o sangue de Jesus que foi derramado por você. Então não despreze essa obra, fazendo o que é errado e se mantendo no reino das trevas. Não despreze essa obra, estando no reino de Jesus e não reivindicando os seus direitos. Não despreze essa obra. Amém? Que Deus possa falar mais do seu coração. Você que está em casa, preste atenção. Não despreze essa obra. Amém? Deus te abençoe. Forte abraço. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.